aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, essa é a parábola que Jesus propõe dos talentos. E a partir dela, nós temos algumas reflexões importantes. Observemos um primeiro detalhe. É dito, conforme Jesus conta, que o dono, o proprietário, ele sai da terra e deixa os talentos com os servos. Quando a gente pensa no campo do espírito, isso nos traz algumas considerações. Em que momento na nossa vida espiritual, enquanto espíritos em aprimoramento, em que momento que Deus, ele sai de cena e ele fala assim: agora é a responsabilidade sua. Eu te concedi talentos. E aí? Pensemos. Eu cheguei a uma seguinte conclusão, que a partir do momento que Deus nos concede o livre-arbítrio, todos nós passamos então a ter a necessidade de gerenciar. Até então, quando nós estamos no hálito de Deus na criação, a gente ainda não tem livre-arbítrio. Mas a partir do momento que Ele nos concede, nós devemos angariar responsabilidade dos nossos próprios atos. Então, esse Deus saindo, entre aspas, de cena e nos concedendo talentos, é o momento que a gente tem que mostrar o nosso valor. Aqui a gente veio. Só que aí acontece um detalhe curioso. A gente sabe que a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, tem um item lá chamado Lei de Igualdade. Então, conforme Kardec vai perceber, Deus, ele trata a todos de forma igual. E essa é uma condição ideal para a justiça. Porque imaginemos um pai que desse mais atenção, desse mais carinho a um filho e relegasse outros desse mesmo carinho, dessa mesma atenção. Por sinal, a gente perceberia ali um certo ciúme. Então, tratar igual permite ser justo, porque se eu dou para todo mundo o melhor, cada um vai mostrar o aproveitamento. Então, com o que eu recebo, se eu recebo igual a todo mundo, eu assim vou ter condição de mostrar o meu valor. Só que o que acontece nessa parábola não é isso. A gente percebe que um ganha 5, outro ganha 2 e outro ganha 1. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, cadê a igualdade? Por que Deus, por que o Senhor, Ele deu mais para uns do que para outros? É uma coisa que nos coloca a pensar. E que muitas vezes na vida, a gente olha para os outros e vê o sucesso que muitas pessoas têm, e a gente se inveja, a gente tem ciúme do que o outro possui, e olha como se do outro fosse melhor, e não se depara com o que a gente tem. Só que Emmanuel, o nosso tio Emmanuel, ele vai nos ajudar a compreender um pouquinho da divisão desses talentos. Ele vai dizer que Deus concede a cada um segundo a própria capacidade, conforme o amadurecimento. Da mesma forma que um pai, ele não vai colocar um carro para um filho de 4 anos dirigir. É incoerente. Ele vai ofertar um carrinho de brinquedo, mas não um automóvel onde ele terá que ter determinadas habilidades para gerenciar. Os talentos não são concessões ao Léo. Deus dá conforme
você terá condições de gerenciá-lo. Então, esse é um dos pontos importantes que nos faz pensar na escala espírita de Kardec, que ele traz no item 100 de Livro dos Espíritos. Mas que antes a gente reflita sobre esse ponto que Emmanuel falou. Emmanuel diz que o espírito, ele deve desenvolver duas asas. Duas asinhas. Uma asa é a do amor e a outra da sabedoria. Se nós formos para outras referências, alguns vão dizer que a gente deve desenvolver a asa do conhecimento e a asa do sentimento. Então, quanto mais essas asas estão desenvolvidas, mais talentos eu posso receber, porque eu terei condições de gerenciar. Deus não dá nada para ficar improdutivo. Tudo tem um fim útil. Então, se ele vê que o filho ainda tem 4 anos de idade e que ele consegue gerenciar somente restritos recursos, ele concede. Mas se ele vê que é um marmanjão de 18, ele vai dar mais. E vai solicitar maiores responsabilidades. Porque tudo é coerente com a proposta que cada um adere. E cada um se mostra. Então, por isso que um ganha 5, outro ganha 2 e outro ganha 1. Porque a gente tem que pensar que esses servos, cada um tem um grau evolutivo. Como cada um de nós na vida tem também uma evolução determinada. Cada um é especial e único. E o que recebeu, igualmente, é especial e único conforme a nossa necessidade. Só que aí eu pensei, será que esses valores, eles podem nos dizer alguma coisa? Aí eu fui fazer uma relação com a escala espírita que Kardec nos traz no item 100 do Livro dos Espíritos. Ele diz que a gente tem 3 classes de espíritos, que podem resumir num todo. Ele fala que a gente tem a classe dos espíritos imperfeitos, a classe dos bons espíritos e a classe dos puros espíritos. E cada classe, ela tem as suas características determinadas. A classe dos espíritos imperfeitos, a predominância dos vícios. Na classe dos bons espíritos, há o desejo do bem. Experimentam esses espíritos já uma alegria maior, porque eles se comprazem já em fazer o bem, mas ainda tem limitações. E os puros espíritos são aqueles que não sofrem mais a influência da matéria, que já alcançaram todas as virtudes e que por isso mesmo detêm uma bagagem incrível de conhecimento e de moralidade. E se nós fizermos uma correlação do que Kardec diz e da parábola dos talentos, nós podemos encontrar algumas semelhanças. O que recebeu 5 talentos, na verdade, ele pode ser considerado um puro espírito. O que recebeu 2 talentos, ele pode ser considerado um bom espírito. E o que recebeu 1 talento, ele pode ser considerado um espírito imperfeito. E a gente vai ver o quanto essa relação ela tem explicações e respaldo na própria parábola em si. Então, a partir do momento que a gente começa a querer entender a parábola, a gente vai descobrindo coisas ocultas, mas que estavam aí para a gente ver. É preciso que a gente adentre ao campo da interpretação, para que a gente possa, então, extrair algo de mais profundo. Então, depois de ausentar-se, de deixar os talentos, de cada um receber uma quantidade pessoal e particular, esse Senhor sai. E esses servos são conduzidos a fazer a obra. E cada um vai ter uma reação diferente, conforme as possibilidades que tinha. E uma pergunta que eu trago a cada um na intimidade do coração. Independente do número de talentos que você recebeu, o que você tem feito das oportunidades que a vida tem te trago?
Porque no mundo que vivemos não importa a quantidade. A gente fala no dizer comum, no dizer vulgar, o pouco com Deus é muito. Então não importa se a gente recebeu 2, 1 ou 5. Na verdade, o que vai valer é a iniciativa de quanto de esforço a gente emprega para manusear tudo aquilo que a vida nos concede. O que nós temos feito com todos os talentos que a vida tem nos concedido. Com todas as oportunidades que batem na nossa porta, que falam fundo ao nosso coração. Como nós temos gerenciado cada um deles. Isso, cada um vai ter uma resposta. É individual. Mas é um ponto importante. E com certeza, o Cristo, ao contar a parábola, ele dizia e perguntava ao coração dos seus discípulos. E conforme a gente pode seguir no raciocínio para interpretar aquilo que foi colocado, a gente vai ver que o que tem 5, ele conseguiu mais 5. Pensa no espírito perfeito, como Jesus. Segundo Kardec, espíritos que chegam à perfeição, eles não falham mais. Então, a parábola segue a coerência, porque alguém que tem 5 conseguiu produzir mais 5. Houve em si o aproveitamento total. Como o espírito ele já tem todo o conhecimento e todo o grau de sentimento desenvolvido, ele faz, é natural, ele utilizar bem de tudo aquilo que a vida concede. Se a gente observar em Jesus, não tinha esse esforço comunal que a gente às vezes tem para perdoar. É natural nele. Compreender, respeitar, entender cada um no seu tempo e no seu espaço. Mas isso foi graças a um processo que ele passou. Os espíritos que recebem mais, eles se valem de mais tempo no bem. Existe um interesse profundo, simplesmente de fazer o bem. Olhemos o que tem, o que tinha 2. Ele conseguiu também, de alguma forma, angariar mais 2. Se a gente voltar àquela configuração de Kardec, ele fala que os bons espíritos, que é a segunda ordem, ele fala que esses espíritos, eles já experimentam a alegria dos puros, pelo bem que eles fazem e pelo mal que eles deixam de fazer. Então, seguindo a coerência, tudo que é dado a esses bons espíritos, eles também conseguem multiplicar. Porque são pessoas devotadas ao bem, que já sabem da responsabilidade que possuem. Mas existe aquele que tem só um. E aqui é preciso a gente ficar atento. Porque o que tem um, conforme a gente fez a analogia, a gente pode considerar ele um espírito imperfeito. Ele foi lá e fez o quê? Cavou um buraquinho na terra e colocou lá o talento dele. Ele pegou a melhor oportunidade que ele tinha e colocou um buraquinho dele. Tem um historiador que ele foi examinar qual que era o valor de um talento. Aí, em comparação, ele diz assim, olha, o valor de um único talento equivale a 15 anos de salário para um empregado, para um trabalhador comum. Um único talento é pouca coisa? É só 15 anos de salário. Um único talento. Faltou do Senhor compaixão, misericórdia para com aquele servo? Imagina você com um único talento. Só que aí a gente tem que se atentar.
que a questão não é o talento, é quem está pegando ele. Porque como esse espírito imperfeito, nele, conforme as características que Kardec dá, é onde há o predomínio da matéria, aonde as imperfeições elas falam mais alto, esse espírito há nele orgulho, egoísmo, vaidade, a mesquinhez. Então, é alguém porque domina nele essas características, ao invés de investir, ele prefere simplesmente guardar, reter. Existe um movimento na vida que Deus, desde o início da criação, ele iniciou o movimento do amor, o movimento do bem. O que nos cabe, enquanto espíritos encarnados, é seguir o movimento do bem, que Deus de todo sempre assim já estabeleceu. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Cáritas, que ela vai começar dizendo: eu sou a caridade. Aí ela vai descrever o passeio dela por entre os lugares que ela normalmente passa, e vai mostrar aspectos importantíssimos do bem. E eu lembro aquela mensagem, eu pensei, a caridade em movimento? Existe algum ensinamento por trás disso? E eu pude concluir a partir de alguns estudos que, na verdade, aquela caridade saindo para semear a paz é o que Deus faz constantemente em todo o universo. Ele se manifesta no movimento do bem. Então, o que a gente precisa fazer ao nosso tempo é se conectar. E então deixar fluir tudo aquilo de bom que a gente traz. A gente precisa investir. É claro que tem medo, tem insegurança, tem, como no empreendimento. Quem não tem medo? Quem não tem insegurança? Mas aí fica uma outra pergunta. O medo e a insegurança podem falar mais alto do que a confiança em Deus? Se a gente sabe do que precisa fazer, não é necessário a gente segurar na mãozinha do Cristo e falar assim: mestre, eu não estou dando conta sozinho. Vamos comigo? Nós não estamos sozinhos. Se o medo vem e se a insegurança predomina, basta olhar do nosso lado. Tem corações que nos desejam bem. A gente pode falar, não tem ninguém. Às vezes a gente não enxerga aonde Deus atua. Aí a questão não é que não tem amparo. A questão é que a gente está fechado demais na nossa visão, que a gente não quer enxergar aonde o Pai nos convida para nos consolar. Em alguns momentos, nós somos chamados para a confiança estendendo a mão. Porque toda vez que a gente faz o bem, a gente se liga ao Criador. E nos ligando ao Criador, a insegurança some. Então, nos momentos difíceis da vida, pensa que às vezes o socorro que o céu te envia não é alguém que te fala palavras bonitas, mas é alguém que fala: estou com fome, você pode me dar alguma coisa? Porque não é só receber. A questão é que a gente se sente muito mais fortalecido em dar. É uma conexão tênue. Todos nós temos talentos e possibilidades. O que cada um de nós tem feito com esses talentos? Pensemos. Será que a gente tem deixado predominar o orgulho e o egoísmo em nós,
e a gente tem retido tudo aquilo de bom que a vida nos tem concedido, será que a gente tem cavado um buraco na terra e escondido aquilo de melhor que a gente possui? Os talentos são temporários, são concessões de Deus com prazo marcado. Porque existe o movimento do Senhor sair da terra e existe o movimento do Senhor voltar para a terra. E é aí que as coisas começam a ganhar peso. Porque na maioria das vezes, pensa naquela criancinha que faz alguma coisa de errada. Alguém vê. Aí ela fica toda assim, paralisada. Enquanto ela pensava que não tinha ninguém vendo, estava tudo tranquilo. Mas quando alguém vê, ela encolhe, fica tímida e apresenta uma reação ingênua. Mas de alguém que reconhece que não fez certo. Isso a gente vai ver como liga essa parábola na última conversa com aquele servo que tinha ganhado somente o talento. Mas prestemos atenção em outros detalhes. Sigamos. O Senhor então volta. Ele vai. Então cada um tem uma atitude. O que tem 5 investe. O que tem 2 investe. O que tem 1 fala assim: opa, eu vou enterrar. Eu tenho medo, eu vou enterrar. O Senhor volta. Porque Deus espera você agir. Ele te dá tempo. E tempo é precioso. Ele te dá seu talento, te dá a oportunidade de agir, coloca nas suas mãos. Mas depois ele volta. Porque chega sempre o momento de prestação de contas. E essa prestação de contas, ela acontece em diversos momentos da vida. Para muitos, essa prestação de contas maior acontece quando a morte chega. É o